Ai, credo, o loser colocou ponta na lateral mais uma vez. Muito bom dia para quem é de bom dia, boa noite para quem é de boa noite. Se você não me conhece, muito prazer, eu sou Giovanni Vitorelli. Hoje a gente está aqui para bater mais uma resenha de pós-jogo. Dessa vez a gente vai falar um pouco sobre Guarani e Inter de Limeira. Tal qual Humberto Loser em sua entrevista coletiva, eu também chego aqui muito apático e bem decepcionado com o resultado dessa partida. O jogo era muito importante para o Guarani e o Guarani perde exatamente da mesma forma que perdeu contra o Botafogo de Ribeirão Preto, naquele jogo que ainda estava valendo classificação para a Série A do Campeonato Brasileiro no ano passado. Por que eu digo isso? Porque o time mais uma vez não consegue produzir, o time mais uma vez é previsível, o time mais uma vez não tem jogada de ataque e o time mais uma vez toma um gol extremamente besta logo nos minutos finais de partida. Bom, vamos bater um pouco essa resenha, vamos fazer um pouco de análise e aí eu te convido já logo no começo do vídeo a deixar a sua inscrição aqui no canal do Bugricast, a seguir o Bugricast em todas as redes sociais e também deixar seu comentário para a gente poder estar batendo uma resenha, além daquele seu like maroto, fechou? Bom, vamos naquelas, já vou trazer eu aqui para o cantinho da tela, a gente está aqui no SofaScore, aquele aplicativo que mostra sobre notas e mostra sobre números. O Guarani veio a campo com a mudança no gol, dessa vez o Vladimir, que inclusive queimou minha língua, fez uma baita partida, teve pelo menos 3 grandes defesas durante o jogo. Na direita, Heitor, Léo Santos, Ryan e Mike. Anderson Leite e Camacho na frente com Derek, Regis, Reinaldo e Bruno Mendes. Lembrando que o Bruno Mendes sai com mais ou menos 11 minutos de jogo, onde entrou João Vitor para a ponta direita e o Derek veio fazer a função de centroavante. Já o time da Inter de Limeira veio com Max, Felipe Albuquerque, Diogo Jussani, sim, aquele Diego Jussani, e ele no meio do jogo entregou uma bola danada. Maurício que saiu e acabou entrando Matheus Mancini, filho do técnico Mancini. Na esquerda, Zé Mário. Primeiro volante era Emerson Santos, uma linha de 4 composta por Juninho, Gustavo Bochecha e Everton. Na verdade, isso aqui era mais um 4-3-3. O Everton e o Juninho eram mais pontas, só na hora da recomposição que a gente via essa linha bem nítida. E lá na frente, o autor do gol da partida, Diego Quirino, melhor da partida para o lado do Guarani em números. Regis, na minha opinião, também acabou sendo melhor em campo. Para o time da Inter de Limeira, Quirino, eu também acho que ficou entre ele ou o Everton, que foram dois jogadores que foram muito bem na partida. Guarani teve 54% da posse de bola, tudo normal mais uma vez, sendo superior em posse de bola. Teve mais finalizações em todos os tempos. Porém, esse número me pega muito. 17 finalizações, apenas 3 no gol. É um número extremamente preocupante, é um percentual extremamente baixo de finalizações no gol. Enquanto essas 12 da Inter de Limeira, 4 no gol, sendo uma delas gol. O Guarani teve 8 para fora contra 4 da Inter de Limeira. Escanteios, o Guarani teve 2 escanteios durante a partida, inclusive uma boa chance de cabeça com o Rayan foi uma jogada de escanteio. 2 impedimentos para cada lado, 12 contra 15 faltas, 3 cartões contra 1. E, bicho, assim, foi muito deprimente essa partida. Muito deprimente por vários motivos, por vários aspectos. Eu vou já trazer a minha câmera aqui para o outro canto. Bala. E vamos conversar um pouco Campinho mais uma vez. O Campinho o pessoal gostou, elogiou bastante Campinho no último vídeo. Então vamos manter com o Campinho. Vou só tentar ser um pouco mais rápido, um pouco mais ágil para dar essa explicação, fechou? O Guarani entrou em campo dessa vez um pouquinho mais diferente, um desenho tático um pouquinho mais diferente. Não estou dizendo que isso implica muito na forma de jogar não, mas o desenho tático é um pouquinho diferente. Linha de 4 normal que a gente está acostumado e uma linha de 3 no meio, 2 volantes e um meia, um camisa 10 de fato, um camisa 10 cerebral que é o Regis. Pela esquerda Derek, pela direita Reinaldo, centralizado Bruno Mendes. Isso aqui alterou um pouco durante o primeiro tempo ainda, que o Derek ficou lá na direita, ficou lá centralizado. O João Vitor veio fazer essa pela esquerda. E eu queria muito que no momento que o Bruno Mendes saísse, entrasse o Rafael Freitas. Porque na Copinha, o Rafael Freitas ele fez uma função muito semelhante à do que o Bruno Mendes tem feito nesses últimos jogos, que é fazer pivô, ajudar na armação de jogada, e quando eu digo ajudar nessa armação de jogada, eu consegui segurar a bola para esperar o time recompor.
Rafael, na copinha, ele não perdeu um pivô que ele fez. Ele pode ter um pouco de dificuldade, ser um pouco mais leve do que o centroavante 9, que é o acostumado a fazer pivô, mas ele não perdeu uma jogada de pivô. Acho que ele podia ter entrado ali. E o Bruno Mendes também faz uma função muito interessante de arrastar zagueiro junto com ele. Quando ele vem buscar essa bola aqui para fazer pivô para Regis, para João Vitor, para Reinaldo, ele sempre arrasta um zagueiro junto. É uma função que o Rafael pode fazer bem, ele fez bem pelo menos na copinha, mesmo a gente sabendo que na realidade a posição dele é por aqui ou por aqui. Falando um pouco da forma que esse time se defendeu, mais ou menos igual de sempre, tá? Se defendeu lá numa linha de 4 com 2 volantes, os 2 pontas baixando suas linhas para fazer um 4-4-2. O Regis, só que dessa vez, acho que jogando com o Regis, que é um jogador que tem mais intensidade, acabava recompondo um pouco mais para bater com o Emerson. E o Derek fazendo para-brisa nos 2 zagueiros. Olha, eu fico muito irritado porque é uma coisa que a gente já vê que está tendo problema desde o primeiro jogo do campeonato. E assim, me deixa irritado e me deixa, acima de tudo, magoado, triste, porque eu acho que o Humberto conseguiu ver isso. Não é possível que todos veem. Não é possível que, é tão claro e o Humberto não veja. Eu acho que ele vê sim. Aí eu fico muito numa incógnita do ele veio e tentou resolver, ou ele viu e deixou por isso mesmo, sabe? Que é o quê? Esse queridíssimo. Reinaldo é um jogador bom de 1 contra 1. É um jogador que tem uma característica interessante de sair de fora e vir para o corredor central. É um jogador que é interessante no último passe, né, para assistência. Tem recurso de drible. Só que, cara, tomada de decisão muito aquém e recomposição. Parece que a gente achou um Bruninho 2.0 um pouco piorado para jogar essa Série A1. Ele tem características até similares à do Bruninho, não consegue jogar de costas igual o Bruninho jogava, ele realmente joga aberto, vindo de fora para dentro. O Bruninho buscava mais lado de campo, mas de característica até um pouco similar. Só que não dá para pôr o Reinaldo num esquema de marcação, não dá para você contar com o Reinaldo no esquema de marcação. Aí você tem que entender se você vai sacrificar o centroavante ou se você vai sacrificar o meia. Vale mais a pena ter um Regis bem para poder armar o jogo sem ter tido tanto comprometimento na marcação, vale mais a pena o Reinaldo nessa função. Não estou dando opinião, estou só falando que tem que avaliar qual vai ser. Ou então você tem um centroavante para conseguir manter o Derek vindo ajudar nessa linha. Aí você vai ter que optar em tirar um dos 3 da frente para manter um jogador aqui na frente e o Derek ajudar nessa recomposição. Porque o Derek tem noção defensiva muito boa, principalmente de lado de campo. Vi muita gente reclamando do Heitor, mas atribuo grande parte dessa dificuldade do Heitor ao Reinaldo. E a gente vai ver nos melhores momentos. O Reinaldo não acompanha o lateral esquerdo, o lateral que ele devia bater em um lance sequer. Durante o jogo inteiro, ele não acompanha, mas todo lance ele reclama de alguém do time. Eu acho incrível isso. Sempre fui contra jogador que fica gesticulando muito no meio do jogo. E ele faz isso. A gente aprende na categoria de base que gesticular nunca, você grita, você orienta, você pode até xingar, mas você nunca gesticula, porque aí você fica mostrando para o público o que está acontecendo. Isso não pode acontecer em hipótese nenhuma. A gente tomou nó tático, e é incrível, porque todos os jogos a gente tem tomado nó tático. Aqui, ó. Com esse tal de Zé Mário, com Bochecha, com Juninho. Pasmem. Aquele Juninho que jogou Série B aqui com o Vadão em 2017. Aquele Juninho, tá? Pasmem, mas aquele Juninho. Aí, bicho, o que acontecia? Vamos lá. Zé Mário sempre vindo de fora para dentro, ocupando o corredor central, o Reinaldo sem acompanhar ele, e o Camacho já enfiado aqui, porque sabia que a jogada era entre esses 3 jogadores. Zé Mário vindo de fora para dentro no corredor central, achando Bochecha. Bochecha e Juninho triangulando, mais a opção do Zé Mário fazendo apoio, e Juninho atacando as costas do Heitor.
Heitor, em dúvida se marcava Bochecha, se marcava Zé Mário, se marcava Bochecha, se marcava Zé Mário, se marcava Juninho, se marcava as costas dele. Não conseguiu marcar nenhum dos três. Camacho em dúvida se marcava Bochecha, se marcava Zé Mário, ou se marcava as costas do Heitor. Cara, isso aqui ficou completamente desconexo, completamente sem saber o que fazer. A gente sofreu muito por esse lado do campo nessa situação. Por uma situação, cara, muito simples, é muito bobo. Isso aqui você faz no videogame e é besta, é besta. Vindo de fora para dentro, achando o passinho dos dois, triangulação, bola nas costas do Heitor. A gente quase tomou um gol assim, ainda no primeiro tempo. Acho que vocês se lembram bem disso. Então, cara, tem que ver. O Reinaldo ele não serve para marcar. Eu não sei se ele não quer marcar ou se ele realmente tem tanta deficiência tática assim nesse setor de marcação. Mas alguma coisa tem que ser feita. O que o Camacho conseguiu carregar de piano nesse espaço, brincadeira. Ainda bem que a gente tem um volante que sabe se posicionar muito bem. Porque se fosse um Bruno Silva aqui, já com menos velocidade, um pouquinho mais de velocidade que o Camacho, a gente ia tomar taca. Ia vários gols dessa forma, tá? Até ele decidir se ele ia ajustar esse lado. Aqui pelo lado direito, o Mike estava muito mal na partida. O Mike nesse jogo foi muito mal, então o Everton conseguia fazer bem essa saída de fora para dentro também. A questão da Inter de Limeira era posicional. E era uma posicional de criar superioridades. O jogo de posições você vai buscar sempre superioridades, e são elas três. Superioridade numérica, a superioridade qualitativa, a superioridade posicional, de ter um jogador mais bem posicionado que o outro. São quatro, tem mais uma, que é a cinética, de ter um jogador em progressão enquanto o jogador adversário, um jogador em progressão atacando a direção do gol, enquanto o jogador adversário ainda está com os apoios, né, os pés deslocados e ainda não vai conseguir partir junto com o jogador adversário atacando o gol. Este time da Inter de Limeira buscou sempre superioridades numéricas. E a gente vê isso com esses dois meias. Bochecha caía aqui junto com o Zé Mário. Superioridade nesses três jogadores. Nesses dois jogadores do Guarani. Deixa eu voltar ao Zé Mário. Bochecha caía aqui com o Everton e Felipe Albuquerque. Pronto. Mais uma superioridade. Mais um 3 contra 2. Né? Porque o Anderson Leite caía aqui no Bochecha. Mais um 3 contra 2. O time deles usou isso, 3 contra 2. E o Quirino, que é um bom centroavante, até um jogador para ficar de olho, desmarque de ruptura para os dois lados, tentando achar essa bola. Vez ou outra, Emerson ocupando esse corredor. Aí, erro do Regis, não acompanhar até o final. Teve até uma finalização bem perigosa, uma boa defesa do Vanderlei. Emerson ocupando um pouquinho esse corredor. Só isso. É um esquema simples de ver o esquema da Inter de Limeira. Talvez não tenha conseguido muitos pontos, justamente pela fragilidade de ser extremamente simples. E o Guarani tomou taca disso. Guarani atacando. Aqui teve alguns pontos um pouquinho mais interessantes, mas eu já vou comentar uma outra coisa com vocês. O Camacho participando pouco do setor de segunda fase de construção, até para tentar resguardar um pouco o sistema defensivo em caso de contra-ataque. O Anderson Leite muito mal, completamente anulado pelo Bochecha. O Bochecha nesse jogo jogou mais, inclusive, para marcar o Anderson Leite do que para jogar. Ele foi mais um cara de marcação do que de criação, mesmo sendo meia, junto com o Bochecha, que também, camisa 8 do time da Inter de Limeira, ótimo jogador, gostei bastante. A jogada de ataque pelo lado direito era majoritariamente com o Everton, por questão de 1 contra 1. Conseguiu deitar em cima do Mike nessa partida. Mas vamos lá, o time atacando. Camacho aqui na contenção, então ele pouco subiu. O Anderson Leite não conseguiu jogar. O Bochecha ficou o jogo inteiro encostado nele. Mike não conseguiu triangular em nenhuma situação, nem pôr bola no fundo para o Felipe Albuquerque, que apesar de ser um lateral extremamente limitado, controla bem essa profundidade, é um lateral defensivo. Acho que aqui é o ponto positivo, já vou comentar. O Reinaldo não deu amplitude em nenhuma jogada. O Heitor, toda vez que vinha por esse corredor, era tabelando com o Regis, que fazia aproximação para pôr essa bola no fundo. O Reinaldo jogando praticamente de segundo atacante nesse jogo. Quem fez essa função um pouco mais similar de segundo atacante nesse jogo foi o Reinaldo. Muitas vezes aqui, enfiado nessa linha, tentando sair para buscar essa bola no corredor central. E aí o Zé Mário não teve muito problema, porque ele não tinha a preocupação do Reinaldo atacando as costas dele. A única preocupação era quem estava vindo de frente mesmo. Muito simples também a forma de jogar do Guarani e atacar essa profundidade.
Reinaldo não conseguiu fazer nenhuma jogada diferente, nenhuma jogada de 1 contra 1, nenhuma jogada de criação. Muito mal na partida, eu não entendi por que não saiu. Comprometeu extremamente o time defensivamente, não conseguiu ir bem ofensivamente, inclusive comprometeu jogadas ofensivamente. Eu não entendi por que o Reinaldo se manteve no time ao decorrer do jogo, e acho que ele é um jogador que está se mantendo no elenco, está se mantendo entre os 11 titulares pelos 2 gols que fez em Itu. E aqui acho que para mim o destaque positivo da partida que foi o Regis. O Regis ele jogou numa linha um pouco mais baixa hoje. Ele ficou numa linha mais próxima do Anderson Leite, uma linha mais próxima do Camacho, mais próxima do Heitor. Nem tanto do Mike, ele não caiu muito por aqui. E pôde fazer esse para-brisa aqui na frente do volante, aqui na frente da defesa, onde ele se sentisse melhor. Aquela área que a gente tanto reclamava que ficava desocupada, né? Todo esse espaço que ficou desocupado, que foi o que eu falei no jogo, no último pós-jogo, hoje teve alguém para ocupar ela e flutuar bastante. O Emerson não estava conseguindo acompanhar o Regis de perto, porque ele estava flutuando muito aqui, flutuando bem, conseguindo fazer bem essa armação de jogada. O problema foi que dessa vez, em compensação, ele tem que enfiar alguém na última linha. O Humberto Loser sente a necessidade de enfiar um jogador na última linha do time de defesa. Eu não sei o porquê, porque ele mata um jogador fazendo isso. Aí o Reinaldo ficava aqui, o Reinaldo não conseguia vir por aqui para criar, porque se visse estava batendo no Emerson. E se ficasse por aqui, estava batendo no Maurício e posteriormente no Mancini. O Zé Mário pouco teve dificuldade nessa partida. E o Derek, sendo um jogador diferente do Bruno Mendes, aí eu senti falta de ter o Bruno Mendes aqui. O Bruno Mendes ele estava inclusive segurando o Jussane e o Maurício muito bem na situação de pivô para o Derek, que era o ponto no momento, vir fazer essa bola na profundidade. E aí teve até gente que perguntou durante o jogo, mas será que não é melhor centralizar o Derek? O Derek ele estava jogando centralizado, ele estava jogando de 9. Só que ele é um 9 de ruptura, ele não vai esperar ele não vai dar 2 passos para frente, esperar o Regis com a bola para fazer um pivô, para fazer uma parede, ou para puxar zagueiro junto com ele. O Derek vai sempre buscar aqui, bola aqui no fundo, bola nas costas. Ele dificilmente vai vir aproximar para receber uma jogada. Ele é jogador porque é a característica dele, cara. E assim, é muito complicado a gente falar sobre característica, porque todo mundo tem e é difícil você querer tirar uma característica do jogador. A dele é buscar profundidade, é buscar bola nas costas. Ele é veloz, ele sabe disso, ele tem uma passada extremamente longa. A dele é isso, cara. Se ele jogar aqui 99 jogos, 100 jogos, 99 ele vai buscar profundidade. Um jogo ele vai sair para buscar esse jogo e tentar fazer essa armação junto com o meia, para fazer parede, para fazer pivô, para aproximar e pegar essa bola de costas pro gol. Você que vai jogar sua pelada de quarta-feira, de final de semana, você não é jogador profissional, mas você tem as suas características individuais e isso molda a forma que você vai jogar. Independente de que posição você está jogando. Suas características individuais, as suas ferramentas individuais, elas vão moldar o jeito que você vai jogar. O técnico tem que saber adaptar o jeito que o jogador joga para o esquema dele, e não o contrário. Da mesma forma que o técnico bom é o técnico que molda um esquema de jogo para o material humano que ele tem. E não o contrário, o Humberto quer adaptar os jogadores ao esquema de jogo dele. Por isso ele sempre está matando pelo menos 2 jogadores por partida. Acho que isso aqui foi o ponto positivo do time. O Regis flutuando bem aqui na frente. E só. Aí, o time do Humberto, o que eu tenho percebido não, né? O que por eliminação eu cheguei na conclusão, pelo menos. É um time que quando chega no último terço, deixa para individualidade. Porque não é possível o time não ter um esquema de jogo. O time não tem um esquema de armação de jogada no último terço. E eu falo isso porque você vê Regis pegando a bola, olhando, levantando a cabeça e não saber o que fazer. Porque tá todo mundo escondido atrás de marcador. Você vê João Vitor pegando uma bola, vindo para fora, e só ter ele contra 2 jogadores. Você vê o Reinaldo pegar a bola e vir por dentro e se deparar contra outros 2 jogadores sem ninguém aproximando. Não é possível que tá todo mundo se escondendo do jogo, todo mundo sendo marcado. Cara, tem alguma coisa. Eu acho que o time não está sendo treinado em nenhuma situação de ataque no último terço do campo. E quando eu falo último terço, é aquela coisa. Aqui é o primeiro terço. Vou parar? Espera aí que seria um pouquinho mais para frente. Aqui, ó. O segundo. Aqui, ó.
aqui segundo terço e aqui o terceiro terço. Então, se a bola está aqui, primeira fase de construção, primeiro terço do jogo. Se a bola está aqui, segunda fase de construção, terceiro terço. Quando vai se aproximando dessa linha, terceira fase de construção, terceiro terço do campo. Na terceira fase de construção, nesse setor do campo, rondando a área, ninguém sabia o que fazer com a bola. E aí foi para a individualidade de todo mundo. O que me parece é isso, que o Humberto deixa o último terço para a individualidade, para um contra um, para o jogador se virar e ver como é que ele vai resolver isso. Isso é errado? Na teoria, não. Na teoria do jogo, não é errado você dar essa liberdade no terceiro terço. A gente até é comum quando você vai ver na Europa. Quando você vai ver o Barcelona jogar no último terço o seu jogo de posições. Quando você vai ver o Liverpool, que é um jogo apoiado, mas um terceiro terço com muita liberdade para os pontas e para o meio e para o centroavante. A gente vê bastante isso nos flancos do campo, nos extremos do último terço com o Manchester City, né? Com o Phil Foden, com o Haaland fazendo os marcos de ruptura, mas decidindo ele mesmo se ele vai fazer o desmarque ou se ele vai permanecer dentro da área. A gente vê isso. Se você pega o Thierry Henry falando sobre a forma que o Barcelona jogava, a forma que o Arsenal jogava e a forma até que ele jogou na MLS, os times dele que ele jogou normalmente eram times que davam essa terceira liberdade no terceiro terço para fazer o que quisesse. Tinha jogada construída até aqui. Daqui para frente era individualidade. Mas para fazer isso você tem que ter material humano. É fácil você ter o Thierry, o Davi Villa e o Messi para fazer isso. O Thierry, o Eto'o e o Messi. Ao invés de ter João Vitor, Derek, Reinaldo Regis. É diferente, cara. Então, assim, o time do Guarani não tem jogada nesse setor. O time do Guarani não sabe o que fazer quando chega no último terço do campo. E aí, fica quem? Fica sem jogada, fica sem saber o que fazer. Hoje eu não vou nem mostrar os melhores momentos, porque o vídeo já tá ficando um pouco longo. Pode até ser que vou dar uma passada em alguns lances, que eu acho importante a gente poder avaliar, mas vamos bem rápido nisso aqui. Senão vai ficar muito comprido o vídeo. Vou até acelerar para 1.5. Aqui foi uma finalização que erro do Regis, não tá ali dando bote naquela jogada lá na frente. Aqui o Guarani perde a bola no campo de ataque e o Regis faz uma falta sem necessidade nenhuma. Foi dar um carrinho, mas talvez até excesso de vontade. Cara, isso aqui foi foda, porra, peraí. O Ryan, ele vai tentar puxar a bola de volta, a bola bate na ponta do pé dele, ele perde e faz essa falta ridícula. O Ryan já tá pedindo para pedir essa vaga, perder essa vaga no time há algum tempo. Aqui ele vai bem nessa bola aérea, inclusive, acho que a única qualidade boa que ele realmente demonstrou foi bola aérea ofensiva, ele ataca muito bem essa bola. De novo ele atacando essa bola aérea defensiva no cruzamento do Regis. A gente foi para o segundo tempo. Só deu Inter de Limeira. Até falei durante o jogo que eu estava preocupado, falei na transmissão, falei para o Léo, falei para quem estava acompanhando, que eu estava com medo de fazer o pós-jogo. Porque tudo que eu falei sobre esquema defensivo é relativo ao primeiro tempo, tá? Porque no segundo tempo não teve. O time do Guarani não soube se posicionar no segundo tempo. O time do Guarani não tinha desenho. E é muito claro, quando você olha, quem vai no tobogã consegue entender o que eu estou falando. Você olha para o campo e você vê o desenho tático, você vê as linhas traçadas corretamente. Isso é comum. Todo time, até na Varsa, você vai ver essas linhas se você ver numa visão um pouco mais de cima. O Guarani não tinha. O Guarani não tinha desenho nenhum, era uma desordem incrível. Que inclusive acho que vale a pena a gente dar uma comentada dessa jogada, que é sobre aquilo que eu estava falando. O Reinaldo não acompanha nunca o lateral. Ele tinha que estar aqui. Ele não acompanha, aí ele vai parando. Aí aqui, o Léo Santos é um jogador que tem muita dificuldade de se manter na linha. Tá, a característica dele é um jogador que vai para enfrentamento, vai para 1 contra 1. E aí o Ryan não faz a sobra. O Heitor, muito menos. E aqui era esse jogador que devia estar encostado aqui no Zé Mário. Olha como essa bola entra
na última linha do Guarani. Olha a facilidade que ela entra. E aí o Vladimir faz uma baita defesa. Mas dá para entender agora que eu tô falando o grande problema pela direita é o Reinaldo nunca acompanhar e o Léo Santos é um jogador que sai muito pro combate, às vezes até desnecessariamente, sendo que ele pode guardar um pouco mais a linha dele. Aí mora um problema muito grande. Aí bola longa do goleiro, conseguiu chegar. Nosso grandíssimo lateral reserva, Helder, que corre na primeira marcha. E aí o Regis devia ter acompanhado essa bola entrando no corredor central. Aí uma falta que ele sofre, consegue fazer bem o jogo de corpo. Amarelo para o time da Inter. Aí uma bola que o Anderson Leite demora para recompor. E aqui tem outro problema grave. O Anderson Leite não é que ele demora para recompor, ele demora para encostar. Não sei se o Anderson Leite ou o Camacho, mas o volante estava por ali, acho que era o Camacho. Demora para encostar, muita liberdade para o Bochecha, consegue fazer a abertura. Aí um ponta direita jogando como lateral, quem diria que ele não ia saber marcar essa bola pela lateral. O Helder ficou olhando o ponta direita do time da Inter de Limeira e aí ele perde, pelo incrível que pareça, ele perde esse gol. O lance do pênalti, que eu achei absurdo, eu achei muito pênalti inclusive. E o árbitro não assinalou e aqui não tem nem reprise do lance também. Porra, essa bola aqui foi foda. Bola entra no corredor central. O Regis, marcado por 2 jogadores, consegue de primeira fazer o passe e tirar 3 da jogada. O João Vitor tropeça na bola, ele perde a passada, não sei o que ele fez, eu fiquei completamente horrorizado com isso. E aí dei esse balão pro alto. Foi um dos lances mais bizonhos que eu vi em algum tempo, cara. O Regis consegue achar ele de frente pro gol, de frente pro goleiro, e ele consegue perder esse gol. Aí matou a jogada, normal. Acho que foi esse lance que saiu o gol, inclusive. Não. Aí péssima finalização do grandíssimo Pablo Tomás. Cruzamento do Helder. Putz, essa bola ter entrado foi absurda. É a maior prova que o Guarani precisa tomar um banho de sal grosso. Linda a finalização do Camacho, que inclusive deu 2 assim no gol. Se eu não me engano é esse o lance do gol. Não, esse é o lance do Regis. Depois o replay mostrou também que não foi mão. Aí é o lance do gol. Não, perdão. Desculpa. Finalização, mais uma boa finalização do Regis. Aí foi o lance do gol. Ele erra o cruzamento. Todo mundo acompanhando no trote. E aqui o Mike sem uma perna. Eu acho que ele consegue fazer a linha melhor que o nosso Helder. O Helder larga a linha. O Raia toma um desmarque de ruptura, um jogo de corpo do mais ridículo que a gente já viu. E o Vladimir sai muito mal do gol. E sai o gol. Na hora lá da cabine eu achei que estava muito impedido. Vendo agora a gente vê que realmente, batendo a linha, o Helder demora para sair e acaba o jogo. O Guarani conseguiu perder. O Guarani conseguiu a proeza de perder para a Inter de Limeira exatamente da mesma forma que perdeu contra o Botafogo. Uma teimosia de Humberto Loser de não ter variação de criação no terceiro terço do campo, isso a gente já vê há muito tempo, de querer enfiar algum jogador para ser segundo atacante, queimar ele a benefício nenhum, porque eu não consigo ver um benefício tático do jogador fazendo isso, pelo menos não da forma que tem jogado. E a birra que fez a gente ficar sem o Regis por 4 jogos, nesse aqui ele foi o melhor da partida. Bom, não sei se vocês concordam, quero ouvir a opinião geral aí nos comentários. Quem quiser chamar para bater um papo, só chamar. Não esqueça de seguir o Buricast em todas as redes sociais. Agradecer muito a toda a equipe do Buricast, principalmente Léo e Pezão, por me darem sempre essa oportunidade de estar aqui batendo essa resenha com vocês no pós-jogo. Também não esquece de seguir eu lá no Twitter, Vitorelli.final, e no Instagram, vitorelli.psd. Por hoje foi isso, agradeço muito a participação de todo mundo aqui, a participação de todo mundo lá no jogo, ao vivo. E até jogo que vem. Bom carnaval para todos. Se divirtam, bebam com moderação ou não. E usem preservativos. Beleza? Tamo junto, grande abraço, até mais.